E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Leonardo Alex aqui para mais um vídeo e hoje eu vou gravar um tema que já foi muito sugerido aqui no canal. Diversas pessoas já pediram, que são os fatos mais engraçados da sala de aula, tá bom? Os acontecimentos mais engraçados, né, que eu presenciei nesses últimos 8 anos como professor. Já já eu bato 10 anos como professor da rede pública, por enquanto eu tenho só 8, tá bom? Só 8 não, né? Eu acho bastante, eu considero bastante. E durante esse tempo ocorreram coisas muito engraçadas em sala de aula, tá bom? Eu já dei aula para o Fundamental 2 também, né? Adolescentes, 13, 14 anos, e às vezes eles fazem algumas piadinhas que são muito engraçadas, né? Porque a galera é inteligente, os alunos são muito inteligentes. Só que como professor, às vezes a gente não pode dar risada, né? Ainda tem que repreender por atrapalhar a aula ou alguma coisa desse sentido. Mas os fatos mais interessantes, pessoal, que eu dei mais gargalhadas, mais risada, foram com os pequenos, né? E eu separei aqui 4 fatos que aconteceram com as turmas de segundo ano, que eu já dei aula, tá bom? E um que aconteceu no SEI, né? Que eu trabalhava com maternal, com a educação infantil. É, Pessoal, é o seguinte, eu não sou bom pra piada, tá? Eu não sei se eu vou conseguir transmitir aqui a mesma sensação que eu senti na hora. Eu sou aquele tipo de pessoa que se alguém me contar uma piada, eu vou morrer de dar risada, a bochecha vai doer de tanto rir. Mas no momento que eu vou contar a piada, pouca gente acha graça. Então, vamos ver se eu consigo, tá bom? É, a primeira foi no segundo ano e geralmente eu passo de mesa em mesa para corrigir a tarefinha de casa, né? E teve em vezes, é muito raro eu chamo para fazer uma filinha, eu chamo de um por um para vir mostrar a tarefa. E teve um dia que eu estava no segundo ano, aí eu fiz desse modelo, né, nesse modo. Eu chamei para corrigir a tarefa, eu corrigindo uma por uma, e nesse dia 2 alunos não fizeram a tarefa de casa, tá bom? E aí o primeiro ele veio com medo, assim, sabe, de ser repreendido, o professor chamar a atenção, porque eu sempre dou uma chamadinha de atenção, né? É importante fazer a tarefa, isso é pro seu futuro, isso é para você ficar mais inteligente. E aí ele já veio com o caderninho dele e falou assim: tio, ele não falou nem professor, ele falou assim: tio, eu não fiz a tarefa. E morrendo de medo. Aí eu olhei assim pra ele e perguntei: Fulano, mas por que você não fez a tarefa? Ele falou assim: ah, é porque eu fiquei brincando o dia inteiro na rua e com uma cara super preocupado, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei assim: e pelo menos a brincadeira era legal? Gente, ele deu um sorriso de ponta a ponta e falou exatamente isso aqui pra mim. Eu lembro as palavras até hoje. Ele falou assim: ah, era muito legal mesmo, tio. Foi esconde-esconde. Nossa, eu brinquei com todos os meus amigos. Foi muito legal. E ele nem percebeu que quebrou todo aquele clima, né? E depois eu falei, então é importante, que não sei o que, é legal brincar com os amigos na rua, mas a gente tem que fazer a tarefa também, que não sei o que não sei o que. Gente, mas eu achei tão engraçado que eu dei risada na sala de aula, porque eu não esperava aquela reação de um comportamento ali todo acanhado, né? A criança se transformou para falar sobre a brincadeira, que era esconde-esconde com os amigos na rua. Ficou o dia inteiro brincando e por isso não tinha feito a tarefa, né? E nesse mesmo dia, né, o segundo aluninho que não havia feito a tarefa, né, numa sala com mais de 25, 30, foram dois. E o segundo falou assim também: ah, professor, esse falou professor já. Ele falou assim: ah, eu não fiz a tarefa, e preocupado. Aí eu falei: mas por que você não fez a tarefa? Aí ele falou assim: ah, é que eu fiquei assistindo a tarde inteira. Ele falou assistindo, mas a gente sabe que é vídeo, né, ou televisão, alguma coisa. Eu falei assim, nesse mesmo dia, nessa mesma filinha. Ah, e o que você estava assistindo? Pelo menos era legal? Gente, a expressão da criança mudou. Ele falou: ah, era legal sim, eu fiquei assistindo a tarde inteira a Netflix, foi muito legal. E aí foi conversando. E eu nunca tinha passado por uma situação dessa, né? Porque geralmente quando a criança não faz a lição, eu falo, né? É importante, que não sei o quê. Mas esse dia eu dei uma descontraída e a reação das crianças mudaram completamente. Foi bem bacana. Então, esse foi o primeiro fato aí que eu elenquei como um dos mais engraçados de sala de aula, tá bom? Se você tivesse lá comigo na sala de aula, você ia presenciar, né? O que eu vi foi muito engraçado, tá bom? Mas eu achei mais engraçado a parte do esconde-esconde do que a do Netflix que ficou assistindo. Porque foi o primeiro, né? Foi muito descontraído, foi bem bacana. E o segundo fato
que eu achei um dos mais engraçados na sala de aula foi um dia que as crianças estavam trazendo um caderninho para eu corrigir, né? Às vezes a gente corrige na lousa, eu uso diversos métodos em sala de aula, né? E um menininho do segundo ano também, ele trouxe o caderninho dele para corrigir e tava tudo certinho, tava uma belezinha, organizadinho, bonitinho. O caderno tava, olha, muito legal. E aí eu dei o certinho para ele e brinquei, falei assim: "Parabéns". E aí ele falou assim pra mim, ele olhou e falou assim: "Nossa, tio, você sabe falar Libras?" Gente, foi só ele falar aquilo, eu achei tão engraçado que eu dei uma risada muito gostosa, sabe? Devido àquele momento. Eu brinquei com parabéns e ele falou se eu sabia falar Libras. Ele ficou todo espantado, achando que eu tava falando um idioma completamente diferente, e ou se fosse Libras também, né? Então eu achei super engraçado. E para vocês verem, né, a inocência de uma criança, a gente faz uma brincadeira, ela já linka com outra coisa totalmente diferente, né, com outro idioma e Libras. A gente sabe que é linguagem de sinais, mas a criança não sabia. Eu achei super interessante, super engraçado também. E o terceiro fato, pessoal, foi quando eu estava no segundo ano. Tinha uma menininha na primeira carteira e ela tava tomando água com a garrafinha dela, né? Parecia uma garrafinha quase maior que ela. Era uma garrafinha de princesa e ela tava sem os dois dentinhos da frente. Eu acho que isso deixou mais engraçado ainda, porque eu tava ensinando a subtração, né? E ela tava tomando a aguinha dela. E aí eu falei assim, gente, aí eu ia falar, o que que eu ia falar naquele momento? Eu ia falar sobre como a minha professora havia me ensinado lá atrás. E eu falei, gente, quando eu era criança, e ela olhou assim, ela parou na hora e falou: "Quê? Professor, você já foi criança?" Gente, foi tão engraçado, mas tão engraçado que ela ficou extremamente impactada, a garrafinha na boca, faltando os dentinhos, e ela achava que eu tinha nascido desse tamanho já, né? E ela não sabia que os adultos, isso no segundo ano, hein, gente? Não sabia que os adultos um dia foram crianças. E quando ela falou: "Que, professor, você já foi criança?" Gente, me espantou, ela ficou espantada e foi super engraçada essa reação. Eu falei: "Sim, eu já fui criança também, que não sei o quê." E fiz toda a explicação. Gente, foi muito, muito, muito engraçada essa reação dela. Eu não sei se vocês já tiveram algum aluninho assim, ou se vocês fazem estágio em algum local. Me conta se vocês já ouviram essa. Perguntar se um adulto já foi criança. E a quarta, pessoal. Geralmente, quando eu estou assim em uma série de alfabetização, eu digo isso, né, porque eu trabalho em duas escolas, em dois bairros de periferia. E esse ano eu tô com segundo ano e quarto ano. E quando eu tô geralmente segundo, terceiro ano, eu sempre peço para as crianças escreverem o nome completo, né? Porque isso é muito importante para poder alfabetizar uma criança, né? Ela escrever o próprio nome. Muitas crianças não sabem, às vezes só sabem o primeiro nome, tem muita dificuldade para escrever o restante. E aí o menininho terminou, né? O aluninho terminou a atividade dele e veio entregar. E eu falei assim: "Cadê o seu nome completo?" Aí ele falou assim: "Que? Não, tio. O meu nome não é completo", né? Querendo enganar o professor para não escrever o nome completo. Mas ele já sabia escrever o nome completo e queria tentar uma narrativa para cima de mim que o nome dele não era completo só para não precisar escrever. Gente, foi muito engraçado isso. Eu não sei se eu tô sabendo contar, mas que foi engraçado foi. Eu nunca tinha ouvido de uma criança que o nome não era completo, né? Quando acontece uma coisa assim pela primeira vez, a gente dá muita risada. Então, essa do nome completo foi a primeira e única vez que eu ouvi de uma criança também. Foi super bacana. E a quinta e última, né, momento mais engraçado em sala de aula aconteceu, não sei, tá bom? Eu era o professor e eram bebês, né, praticamente, o maternal um. E aí tinha um menininho, ele não estava chorando, ele estava com uma manha, não dava para saber o que ele tinha naquele dia, né? Era um chorinho, era uma manhinha, e ficava reclamando, reclamando, e fez assim para eu pegar ele no colo, né? E aí eu peguei. Quando eu peguei, ele parou de chorar, começou a dar risada, e eu senti algo quente descendo em mim. Foi só eu pegar no colo que ele fez xixi em mim, né? Olha só, que situação, hein, gente? Ainda bem que nesse tempo eu já andava com uma muda de roupa extra, né, por trabalhar no SEI, porque eu sei que isso acontecia às vezes, né? Era raro, mas acontecia. Eu levei aquele jato de xixi,
tá bom? E ele parou de rir e começou a dar risada. Isso foi muito engraçado também, tá? Então, pessoal, esses foram os 5 fatos mais engraçados, né? Os 5 acontecimentos mais engraçados que ocorreram comigo em sala de aula ao longo desses 8 anos de rede pública de ensino. E conta aí pra mim, o que foi mais engraçado que você já presenciou em sala de aula? Gostou desse conteúdo? Não esquece de deixar o like, já que você assistiu até aqui, eu acho que você gostou, né? Então deixa o like aí para colaborar, se inscreve no canal. Um grande abraço, eu sou o professor Leonardo Alex e fui!